time do Flamengo, esse time do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Gabigol, do Felipe Luiz, foram no total 7 jogos, 5 vitórias do Flamengo, 2 empates. 2 empates que você já explicou, com sabor de vitória, né? Com sabor de vitória para o Flamengo. É aquele jogo do Sub-20. Supercopa do Brasil em Brasília, vencida nos pênaltis pelo Flamengo. E ano passado, no mesmo Allianz Parque, com o Flamengo cheio de desfalques, com muitos jogadores Sub-20, o empate. 15 gols do Flamengo, 5 do Palmeiras. E hoje, o Flamengo cheio de problemas, sem Rodrigo Caio, sem Felipe Luiz, sem René, sem Diego, sem Gabigol, sem Bruno Henrique, com o Arrascaeta machucado no primeiro tempo. Colaborando para esse retrospecto muito positivo. É freguesia que chama, Jader? Bem-vindo ao Troca. Tudo bem? Fala, Rizek. Rafa, abraço pro Pet também, para todo mundo. Freguesia pode se contabilizar como freguesia, por que não? É um adversário que o Palmeiras faz muita força, a gente tratava isso na transmissão, inclusive na reta final da transmissão. O Palmeiras estica a corda, mas a corda está quase arrebentando e ele não consegue ter a superioridade contra o Flamengo. Ele busca ter uma atitude diferente contra esse time do Flamengo, mas não está encontrando essa alternativa. É muito diferente hoje. A questão anímica tem pesado também nesse sentido, né? Eu acredito que o elenco ainda seja algo que a gente possa discutir, mas você viu que em 2 desses jogos aí que você citou, o Flamengo completamente em desvantagem, né? Com essa garotada do ano passado e hoje. Mas o psicológico tem feito a diferença. E tem feito toda a diferença a favor do Flamengo. É a segunda maior sequência da história do Clássico. O Flamengo passou 10 jogos sem perder do Palmeiras de 83 a 91. Foram 4 vitórias e 6 empates. Hoje, você citou 7 jogos de 2019 para cá. Mas são 9 jogos ao todo, contando de 2018. Foram 2 empates por 1-1 em 2018. Então são 4 empates e 5 vitórias do Flamengo. Desde a última. Eu fiz o recorte desse time, né? Sim. Desse Flamengo bicampeão que, concordo com o Jader, parece que comprou um latifúndio na mente dos times palmeirenses. E são 4... É o mesmo Flamengo de 4 técnicos diferentes. Né? De Jorge Jesus, aí, né? De Domenech Torrent, de Rogério Ceni e de Renato Gaúcho. Mas são 9 jogos ao todo. Para contar a história, foram 10 jogos, a maior sequência, o maior tabu da história do Clássico. Esse aqui é o segundo maior tabu. Eu fiz o recorte desse time, PVC, até porque os jogos foram parecidos, cara, assim. O enredo deles, em 19, Flamengo 3-0 Palmeiras. Eu tava lá nesse jogo. Palmeiras 1, Flamengo 3. Aí em 2020, aquele 1-1 que citamos do Allianz Parque. Uma garotada, depois 2-0 Flamengo. Aí um jogo com o Domenech Torrent, o outro com o Rogério Ceni. 2-2 na Supercopa do Brasil, agora tem Flamengo 1-0 Palmeiras na abertura do primeiro turno e agora o 3-1, acachapante de hoje. E o Pedro marcando nos 2 jogos. São 3 gols já dele. Só, na história do Clássico, só o Gabigol e o Zico marcaram mais do que o Pedro. E o Pedro fez gol nesses últimos 3. Opa, parece que alguém fez gol aí no Palmeiras, hein? Ouvi um opa aqui. Ih, PVC. Opa. Ele fez 2 em 2009. Se contar só o Campeonato Brasileiro, conta ou não? Você pode falar, você fez o quê? 5? Se for só o Campeonato Brasileiro, tudo bem, mas se contar o Clássico contemporâneo, Copa dos Campeões, fiz o gol. Copa dos Campeões. Que eu lembro agora de cabeça, tem o 4. Tá certo. Pela camisa do Flamengo. Você fez mais do que o Pedro. E o Pedro tem 3, eu tava nesse seu gol aí contra o Palmeiras, não lembro agora se foi em Maceió ou João Pessoa, mas eu tava, Pet, nesse gol aí. João Pessoa. O juiz deu um gol roubado, o Léo tava nesse outra curiosidade, a gente tá falando aqui, as estatísticas vão pingando na nossa cabeça, né? Esses últimos 2 jogos, se a gente levar em conta só primeiro turno e segundo turno, 4-1 pro Flamengo, correto? 4-1, né? 1-0 e agora 3-1. 2 gols do Pedro, 2 gols do Michael. Com relação a isso, Michael em tarde de... Vocês falaram? Não fui eu que falei, eu perguntei se Michael hoje que o estúdio tava rolando esse papo aí e tal. Michael em tarde de Renato. O gol dele, o segundo gol, é no melhor estilo do Renato. A gente brincou isso na transmissão também, né? De aquele cortezinho seco, bate pra dentro. Em estilo de Michael mesmo, que o Michael já fez muitos gols assim, sem dúvida, sem dúvida. Tá jogando muito bem. Pra entrar nessa pilha toda, CR7, você não precisa ir longe lá, não precisa buscar o português, não. Vai porque tem o treinador que é a referência do cara. E o jogo começou a feição do Palmeiras, né? Porque saiu o gol numa bela jogada do Wesley. Parecia que ia ser hoje, PVC, que a freguesia ia acabar. Então, o Palmeiras, o segundo tempo do Palmeiras não foi bom, mas mesmo quando o Palmeiras tomou o segundo gol, o Palmeiras começou os primeiros 10 minutos melhor do que o Flamengo, naquele período específico do jogo.
Aí o Flamengo fez 2-1, o Renato atrasou a marcação e estava doido pelo contra-ataque, planejadíssimo o contra-ataque do terceiro gol. Esse é o ponto que o Jader tocou, que a gente tratou na transmissão também. O Palmeiras chega no seu limite, mas o limite do Palmeiras não é suficiente hoje para ganhar do Flamengo. O jogo não encaixa, o Palmeiras não fez uma partida ruim hoje. O Palmeiras teve um resultado terrível para a disputa do campeonato, mas o Palmeiras teve alternâncias no primeiro tempo, alternâncias de domínio, estava bem no jogo, fez 1-0. O Piquerez estava jogando como ala, marcando o Isla lá em cima. Quando não teve o apoio do Zé Rafael, se você olhar, tem uma câmera de cima que mostra a saída de bola do Flamengo. O Pedro dá o tapa na bola, o Dudu escapa um pouquinho pro lado esquerdo, mas não marca. Então sai o Andreas, e quando sai o Andreas, o Zé Rafael sai para dar o combate ali. O Piquerez está com o Isla. O Everton Ribeiro foi inteligentíssimo, ele escapa pro lado direito. Daqui a pouco a gente pode até ver o lance no detalhe. E aí faz 2 em cima do Piquerez, sai o cruzamento. O Palmeiras não jogou, eu não vou definir o sistema tático, mas o Piquerez era quem dava largura pela esquerda. O Marcos Rocha ficava mais guardado do lado direito, até porque o Michael tinha a obrigação com ele. O Palmeiras teve alternância no primeiro tempo, o jogo foi parecido no primeiro tempo, começou bem no segundo tempo, tomou o gol e o jogo ficou à feição do Flamengo. E o Flamengo o Renato tem sabido muito bem dosar a hora de subir marcação. O Flamengo fez 2 desarmes apenas no campo de ataque hoje. Ou seja, ele em vários momentos não tem problema fugir da minha característica. O que o jogo está me pedindo? É o jogo. Você está pedindo isso, o jogo? Atendo. Sua Majestade, o jogo. Olha lá. O PVC tinha acabado de falar, ó. Jogadaça, hein? O Piquerez está com o Isla aqui. O Isla entra na diagonal. Pô, que cruzamento do Everton Ribeiro de direita, O Everton Ribeiro jogou muito bem hoje né? também. O Everton Ribeiro jogou muito bem. O Michael foi o dono do jogo, mas o Vitinho jogou muito bem. O Arrascaeta estava super bem. Muito bem. E o Flamengo sentiu, inclusive, depois que ele sai, né? O Flamengo começa a sentir um pouco dessa saída. O Vitinho ainda se estruturando, mas o Vitinho fez um bom jogo, concordo com o PVC, mas muda a característica, né? Ele, por exemplo, dificilmente teria uma participação como a da Arrascaeta no gol. Perfeito. Essa aproximação, o toque curto, né? O espaço pequeno e gerando solução. Mas ele fez um bom jogo no segundo tempo com espaço, né? Olha, essa bola que ele finaliza no finalzinho do primeiro tempo. O Palmeiras estava melhor no jogo nesse momento e quem levou perigo foi o Flamengo. O Arrascaeta saiu, o Flamengo tinha 53% de posse de bola. 10 minutos depois, o Palmeiras tinha 54%. Mudou, inverteu. Só que quem levou perigo no finalzinho do primeiro tempo foi o Flamengo, naquela finalização do Vitinho de fora da área. E aí o cruzamento é magistral, né? Foi essa expressão até que eu usei, porque o cara consegue colocar uma bola que vem abrindo, que é sempre uma bola difícil, né? E o centroavante tá marcado por 3 caras. São 2 na frente dele, mais um atrás. Sendo 2 deles os zagueiros do Palmeiras, Luan e Gustavo Gomes, que são ótimos em bola aérea. Perfeito. Especialmente o Gustavo Gomes. E o mérito do Vitinho para colocar essa bola na cabeça do Pedro e do centroavante também, né? Agora é um detalhe. O Rafa chamou a atenção para o Palmeiras ter decidido, o Flamengo ter decidido o jogo em contra-ataque e bola parada. O Palmeiras tomou 1/3 dos gols do campeonato de bola parada. São 7 de bola parada, 6 pelo alto. Então, é uma coisa que não está funcionando tão bem quanto já funcionou. Outra coisa, isso a gente já discutiu aqui, o Palmeiras não achou um jeito de jogar com bola no pé, mas o contra-ataque entra menos do que entrava. O Palmeiras, na época da final da Copa do Brasil, fazia 1 de cada 3 gols de contragolpe. Hoje faz 1 de cada 5. 20% dos gols do Palmeiras são de contra-ataque, não são, mas 33%. Isso diminuiu. Ele tenta rodar a bola, mas ele não tem a mesma qualidade. Às vezes pode faltar um drible, às vezes pode faltar a individualidade que para o Flamengo sobra. E o Palmeiras é um time um pouco menos brilhante individualmente do que o Flamengo. O Flamengo, mesmo quando está em aparente inferioridade no jogo, faz uma fumaça desgraçada quando chega no ataque com os 4 da frente. O mais impressionante é isso, né? A E maneira aí, como o Flamengo se comporta. Mas para quem não viu o jogo, a entrada maldosa do Zé Rafael, Foi né? só para fazer a falta. O Arão sai cobrando ele, né? Poxa, você veio na maldade, você veio para me quebrar e tal. Dá para ouvir o Arão falando algo a respeito. Porque ele desce, né? Olha lá, é de cima para baixo. A Fernanda Colombo estava com a gente na Central da Pita, ela diz, pela maneira como ele entra. Solando de cima para baixo com a intensidade, era para cartão vermelho. Foi correta a atitude aí do Wilton. O que eu dizer é o seguinte, esse time do Flamengo,
pensamento desse time, né? Que vem desde o Jorge Jesus e que mesmo com mudança de treinador, e agora é resgatada com muito mais força com a presença do Renato, mas o comportamento desse time empata o jogo, tá desfalcado, mas ele não tem essa característica de, não, tá legal assim, vamos ver se a gente consegue arrumar a virada de qualquer jeito. Não, muito pelo contrário. É para dentro o tempo inteiro, né? Pensando só em ganhar. Renato está falando no Allianz Parque, a gente vai ouvir o treinador do Flamengo. Essa partida teve uma semana de treino, mas não pôde contar com diversos jogadores. Mesmo assim, conseguimos uma grande vitória. Queria que você fizesse uma avaliação dessa partida de hoje e de toda a semana até chegar aqui para essa vitória. Os parabéns para o grupo, né? Como você mesmo falou, nós tivemos alguns dias aí sem jogos, mas em compensação nós tivemos muitos jogadores na seleção. Tivemos muitos jogadores entregues ao departamento médico e isso dificultou bastante o nosso trabalho durante a semana. Mas eu sempre falo para o meu grupo que o importante é eles treinarem forte para jogarem forte, porque nós temos 3 competições, tem espaço para todo mundo. Eu não tenho um time, eu tenho um grupo. Eu acho que mais uma vez o pessoal deu a resposta hoje contra um adversário muito poderoso, muito difícil de ser batido, principalmente aqui em São Paulo. Conseguimos fazer mais uma grande partida, conseguimos uma virada muito boa e a gente segue fazendo nosso trabalho. Seguimos na cola dos que estão na nossa frente, que o nosso objetivo também é brigar pelo brasileiro. Pergunta do Rafael Melo, do canal Raflamelo. Renato, parabéns pela vitória. O quão importante para você será a chegada de Davi Luiz? É uma contratação que, de fato, eleva ainda mais o patamar do elenco? Acho que todo grande jogador tem espaço no nosso grupo. Quanto mais forte a gente tiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente vai ter de conquistar. Lógico que ele é importante, é um jogador internacional, um jogador a nível de seleção brasileira. Não preciso estar dando aqui, jogando confete, falando do currículo dele, que é um jogador acima da média. Mas gostaria também de destacar que os nossos zagueiros também estão jogando muito bem, subiram muito de produção. E aquilo que eu falo, não adianta você ter um time, você tem que ter um grupo. E toda vez que eu preciso de um jogador, o jogador entra, dá conta do recado. É lógico que com a chegada do Davi Luiz é mais um jogador que vai se juntar ao nosso grupo. O nosso grupo já é forte, vai ficar ainda mais forte, porque, como eu já falei, quanto mais forte a gente tiver o nosso grupo, mais possibilidades a gente tem de conquistar. Pergunta do Luiz Antônio e Gil Carvalho, do canal Luiz Antônio Rubro Negro. Boa noite, Renato. Parabéns pela vitória. Você tem utilizado a marcação por encaixe no lugar da marcação por zona. Como tem sido o entrosamento dos jogadores com essa mudança de marcação, sem tempo para treinar, com o calendário cheio e vários desfalques? É o pouco tempo que a gente tem, eu procuro me dedicar principalmente a acertar alguns detalhes. E um dos detalhes desde a minha chegada foi esse. A gente tem 2 tipos de marcação e eles entenderam muito bem o nosso trabalho, tem feito muito bem esse trabalho, a gente tem obtido resultados positivos. E é aquilo que eu falo, apesar do pouco tempo, eles estão muito bem. Entenderam o trabalho e agora é aproveitar ao máximo, já que a gente tem um jogo e sempre uma decisão a cada 3 dias. Mas o pouco tempo que a gente tem, eu procuro dar uma atenção especial, principalmente a nossa defesa, que inclusive subiu bastante de produção durante o campeonato. Penúltima pergunta da coletiva do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Com a temporada chegando na reta final e muitos jogadores lesionados, o diferencial pode ser mesmo essas contratações que estão chegando? Todo jogador ele vai ser bem-vindo, como todo mundo é muito bem recebido, de braços abertos pelo grupo. Mas eu tenho um grupo. É aquilo que eu falo, quanto mais jogadores chegarem para fortalecer o nosso grupo, o grupo ótimo. Mas o grupo do Flamengo é muito bom. Eu acho que a maior prova tem sido nos últimos jogos. A gente tem tido bastante desfalques e o pessoal que tem entrado tem dado conta do recado. É assim que eu gosto, é assim que precisa ser um grupo forte. Volto a repetir, nós temos 3 competições, tem espaço para todo mundo. O importante é quando o jogador é chamado, independente da posição, que ele possa entrar e dar conta do recado.
E isso tem acontecido. Tem acontecido porque eu cobro bastante deles diariamente, para que eles possam treinar forte, para que eles possam chegar no dia do jogo e jogarem forte. Independente de desfalques ou não, nós temos um grupo e o grupo tem dado conta do recado. Última pergunta da coletiva é do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, dentro do que você pode contar, gostaria que você falasse sobre esse processo de recuperação do Michael e o quanto você foi fundamental nisso. Eu procuro fazer meu trabalho, não é só com o Michel, não, mas com todos os jogadores. Eu acho que além do trabalho na parte tática, eu gosto muito de conversar com os jogadores, gosto de dar carinho para eles. Procuro lapidá-los, procuro corrigi-los aquilo que eles têm feito de errado, procuro dar moral para aquilo que eles fazem de certo, até porque é o meu trabalho. Aquilo que eu sempre falo, né? Tem pouco tempo para treinar, é sempre a cada 3 dias uma decisão, mas eu procuro conversar um pouco tempo, corrigi-los no campo e levo eles para a sala de vídeo. Procuro mostrar o que está certo, o que está de errado. Fico contente porque é um jogador que eu torço bastante por ele, eu já tinha pedido ele lá no Grêmio. E agora pude encontrá-lo aqui no Flamengo. Tem nos ajudado bastante, tem subido bastante de produção, tem feito gols. Então nós temos lá o Gabriel, que é o chatão. E ele é o nosso chatinho. Mas o chatinho que tem ajudado bastante. Renato, desculpa, mais uma pergunta. Agora sim, a última pergunta da coletiva do Guilherme Pinheiro, da Rádio Bangu. Boa noite, Renato. Hoje mesmo, com 8 desfalques, o Flamengo virou um jogo difícil contra o Palmeiras fora de casa, com mais uma boa atuação do Michael. Você mostrou o seu DVD para ele? Não está preparado ainda. Mas ele, como eu falei, ele tá jogando muito bem. Eu procuro conversar bastante com ele, procuro fazer com que ele se coloque de uma maneira que toda vez que ele receba as bolas, ele possa fazer as jogadas dele. Procuro passar muita tranquilidade para ele, principalmente próximo e dentro da área. E nesse quesito ele evoluiu bastante, tanto é que ele tem feito os gols, tem tido aquela tranquilidade que eu peço, que eu falo para eles, que o desespero é sempre do adversário. E ele tem feito gols justamente porque ele está tendo aquela tranquilidade para fazer a melhor jogada. Ou para ele fazer o gol, ou para ele servir os companheiros. Então é aquilo que eu falei. Eu não falo de desfalques. Você nunca vai me ver lamentando desfalques de jogadores. Eu tenho um grupo e todo jogador que eu coloco em campo, ele tem toda a minha atenção, ele tem toda a minha confiança. É por isso que, independente de quem entra em campo, a gente tem conseguido os resultados, porque isso é fruto de trabalho de todo mundo. Muito obrigado ao técnico Renato Gaúcho. Assim encerra a coletiva de imprensa aqui. Ouvimos o Renato com seu bom humor e nessa imagem que termina os melhores momentos da expulsão do Arão, também queria lembrar que jogou uma barbaridade o Arão hoje, hein? Ô Pet, a gente fala muito de treinador no Brasil, né? O Renato com o Grêmio não segurou o Palmeiras na final da Copa do Brasil. Com o Flamengo, atropelou. Eu te pergunto, que análise você faz do trabalho do Renato até aqui? Por que o Flamengo... Parece que destravou o Flamengo passou a jogar de uma forma mais leve, destravou. Como é que você explica a mudança, se é que você vê mudança do Flamengo nas mãos do Renato, Pet? Banda larga, destravou. Renato tem banda larga aí na papo, na língua, no ambiente do vestiário. Ele tem um grupo, ele tem história, ele sabe conversar com cada um deles. Isso é verdade. Então, conhece o futebol, bom treinador. Tanto que eu, quando cheguei, eu sempre falei que vou ajudar o Flamengo, vai fazer bem para o Flamengo a chegada dele. Claro que Renato tem defeitos, como cada um de nós tem nossos defeitos, mas tem virtudes. E esse time do Flamengo precisava de um cara que tem idolatria, um cara que é maior, um cara que é no patamar desses jogadores que estão se tornando os ídolos do clube, estão criando uma história. Então precisa ter alguém que eles vão respeitar. E esse cara tem tudo que vai respeitar. Tá vendo a brincadeira dele? Michel ainda não está pronto para mostrar o DVD para ele. Aliás, Renato mentiu. Renato não tem DVD, tem VHS. Na época dele não teve DVD. Mas é verdade, porque se mostra agora, vai ofuscar o garoto. Agora, daqui a pouco, o Michel, quando o Renato mostrar o DVD, vai dizer, chefe, mas lembra aquele gol que eu fiz contra o Palmeiras? Lembra que eu fiz contra aquele outro clube? Parece com o teu. E vai ter ainda mais a conversa. Mesmo assim, Renato tem futebol ofensivo, entende o clube, conhece o clube, sabe o que é importante, o que o clube quer, o que esses jogadores podem dar. Ele vê no jogador o potencial, ele vê as características, ele tem essa leitura.
Então, como já tem experiência, bastante bagagem como treinador e vencedor, ele sabe juntar as peças. E isso faz toda a diferença, na minha opinião. Destravou o Flamengo com o Renato, Rafa? Banda larga, como disse o Pet. Eu acho que passa muito por isso, essa capacidade de adaptação. Ele é menos dogmático, né? Ele tem menos certezas que se impõem sobre os jogadores. Ele vai identificar no grupo, e esse grupo do Flamengo é espetacular, do ponto de vista individual, onde as individualidades podem falar mais alto. Foi assim no Grêmio, os melhores momentos de Grêmio dele. Né? E acho que foi também um dos motivos na derrocada. No momento em que a individualidade já não falava tão alto no Grêmio, ele não trazia uma sustentação a essa queda natural de avanço de idade em vários atletas, a queda de performance do Luan, enfim. Quando a gente fala do Flamengo, a gente está falando de muita gente que faz diferença. E se eles estiverem confortáveis em campo, já é o primeiro passo, né? E aí passa por essa questão da relação. Não é só isso, é óbvio que também há ajustes sendo feitos e trabalho sendo feito com a mão do Renato, com o que ele acredita. Posicionamento em bola parada, essa questão de o jogo oferece uma determinada circunstância e ele aceita isso, ele adapta a equipe, como foi o segundo tempo, com uma marcação um pouco mais atrasada, com a saída em contra-ataque, para tirar o que o Palmeiras prefere ter, né, dentro dos jogos e para ter um pouco mais de segurança. O Flamengo toma menos gols recentemente dentro do campeonato, né? E passa muito por essa adaptação. O Flamengo não tinha média de gols inferior a 1 por jogo desde que o Jorge Jesus foi embora. E hoje o Flamengo tem, com o Renato, 15 jogos. Eu contabilizo o jogo contra o ABC, que ele não viajou, mas ele falou que ia treinar por telefone, então conto o jogo na lista dele. São 15 jogos, 48 gols marcados, 11 sofridos. Repita, 15 jogos, 48 gols marcados e 11 sofridos. É a primeira vez, desde que o Jorge Jesus foi embora, que a média de gols sofridos é inferior a 1 por jogo. Menos de 1 tomado, mas com mais de 3 marcados por jogo, em média. É bem significante. Sim, é muito passa dos 80% de aproveitamento com o Renato, né, Flávio? São 13 vitórias, um empate e uma derrota. Nada mal. E você falava dos jogadores que fazem a diferença, tem gente que não é titular e que tem feito a diferença. Hoje falamos do Michael, Thiago Maia tem jogado bem. E o Andreas Pereira, hein? Segundo jogo dele, curtiu? Curti. Eu acho que ele não... Falando do ápice, né? Da trajetória dele dentro do futebol europeu. Eu acho que ele não tinha como dar o salto. Quando o PVC fala que o Palmeiras faz o seu limite e o limite não tem sido suficiente, eu acho que era um pouco da trajetória do Andreas quando a gente fala de Manchester United, quando a gente fala principalmente da Premier League. Mas aqui na nossa realidade, a leitura que ele tem e o que era uma lacuna, quando a gente fala de elenco do Flamengo, a saída do Gerson, a questão física, quando a gente fala de Diego e chegando à reta final de carreira, eu acho que é um setor do campo onde o Flamengo precisava, né, fazer algum movimento. Por mais que o João Gomes tente se afirmar... ele é enjoado, né? Ele gosta de uma jogadinha de efeito, sim, ele sabe jogar, ele tem a personalidade é forte também. E acho que para o nosso cenário, ele vai estar numa prateleira mais acima. E aí esse limite, se ele estiver no mais alto nível, no melhor jogo dele, vai chamar a atenção, vai fazer diferença. O PVC separou 2 análises táticas pra gente. Os 2 primeiros gols do jogo, né? Ou seja, o gol do Palmeiras e o gol do Flamengo. E é engraçado que o gol do Palmeiras a gente vai ver, a gente pode rodar, que o Wesley começa do lado direito. Mas na reposição do Everton, que é onde começa a jogada, o Wesley e o Dudu vêm para o mesmo lado, o esquerdo. Quem dava largura para o campo do lado esquerdo era o Piquerez, que era praticamente um ala. Aí o Dudu vem com o Wesley e tem uma distância entre ele e o Wesley, mas o Wesley aproveita, o Roque fez uma boa observação, né? O Isla tinha que ter oferecido o lado esquerdo para o Wesley. O Wesley iria para o fundo. O Andrés demorou um pouquinho para chegar, o Isla não conseguiu frear o Wesley tem essa habilidade, fez um gol muito parecido contra a Chapecoense. O jogo do último gol do Luiz Adriano, dia 6 de junho. E você falou até do confronto, né? Tanto o Piquerez fazendo essa amplitude, batendo com o Isla, e do outro lado o Marcos Rocha mais preso até pela presença do Michael. Mas não te incomoda o Wesley jogando pela direita? Até porque ele é muito forte nesse 1 contra 1, nessa jogada que ele puxa pra dentro. Eu achava que estava funcionando. Eu achei que o Wesley, apesar de jogar do lado direito, ele foi o destaque do Palmeiras no primeiro tempo. Então, e ele queria, eu entendi que o Abel queria jogar o Wesley pela velocidade dele em cima do Ramon, porque o Ramon é o terceiro lateral. O Ramon é muito bom jogador, mas o titular é o Felipe Luiz e o reserva é o René. Ele estava sem ritmo, ele imaginou isso, e eu acho até que funcionou. O primeiro tempo do Palmeiras, repito, não foi ruim. Não foi ruim. Ruim foi depois de tomar o segundo gol.
porque o Flamengo se impôs. Aí, na jogada seguinte, eu acho que tem aquela questão do posicionamento. O Piquerez precisava do apoio. A gente vai ver quando rodar que o Piquerez, a bola sai do Pedro no meio-campo, ó. O Dudu vem acompanhar, mas ele não acompanha. Passou. Quando passou, o Zé Rafael ficou no meio do caminho. O Piquerez está aqui com o Isla e o Zé Rafael está aqui no meio do caminho. Ele sobe ou não sobe? Nisso o Everton Ribeiro veio para trás. Porque o Piquerez estava preocupado com quem? Com o Isla. O homem do Piquerez era o Isla, porque ele era ala. Então ele batia com o Isla. Ele precisava do apoio da cobertura. O Zé Rafael, como o Dudu ficou no meio do caminho, o Zé Rafael ficou no meio do caminho, o Everton Ribeiro foi super inteligente, abriu o corredor e foi fazer a jogada. O Everton é muito inteligente. Ele não foi, ele é muito inteligente para entender o que o jogo estava pedindo. Aí o Piquerez chega atrasado, por quê? Porque ele começa a jogada tentando bloquear o Isla lá em cima. Eu concordo contigo sobre o Wesley, acho que ele estava bem, e aí por isso mesmo não entendi a alteração aos 14 do segundo tempo. Ele tirou 3 jogadores ao mesmo tempo. Danilo, que hoje não jogou bem, incrível como não jogou bem o Danilo, né? Acho que ele tinha um problema. Lesão, né? Aquela torção com o choque com o Arrascaeta. A partir dali, ele de fato não... E o Abel eu sou muito fã do Danilo hoje, abaixo, temos uma explicação. Grande jogador, mas pode botar nesse desconto aí, Rizek. Então ele tirou aí o Danilo, com um visual novo hoje. O Rony e o Wesley. Entraram Patrick de Paula, Luiz Adriano e Breno Lopes. E o panorama do jogo não mudou. Não, eu acho até que depois do gol, o que mudou foi que o Flamengo deixou mais claro que ele queria o terceiro gol de contra-ataque. Então, o Renato atrasou a marcação. O panorama não mudou para o Palmeiras. O Palmeiras não melhorou com essas 3 alterações. O que eu entendi que ele tentou fazer, eu não gostei das alterações também, como você. Eu não tiraria o Wesley, principalmente o Wesley. O Rony, eu entendo que ele pensou, se eu vou ter que jogar em cima do Flamengo, eu vou botar um centroavante para prender a bola, porque não adianta eu ter o Rony pela velocidade do Rony, que é a principal característica dele. Então eu jogo o Luiz Adriano. O Luiz Adriano fez 3 gols na temporada. Ele não faz gol desde o dia 6 de junho, quando fez contra a Chapecoense. Ele podia fazer o pivô, também não entrou bem. Na sequência ele tentou o William. O que ele fez com o William? Ele jogou o Scarpa para a função do Piquerez. Lateral esquerdo, barra ala esquerdo, o Scarpa subia para fazer a largura pelo lado esquerdo, o Marcos Rocha ficava cuidando do Michael. E o Flamengo anunciou, agora eu vou esperar a hora certa de faca molada. Eu ainda assim não tiraria o Rony. Por mais que ele tivesse a ideia de espetar o Flamengo, de pensar, eu não tiraria o Rony. É um cara que, um segundo de desatenção de uma defesa, ele tá lá para incomodar. O Wesley... Né? Por mais destaque que tenha tido, mas assim, o Rony, eu não tiraria o jogo. Poderia compor Luiz Adriano e Rony, aí veria, né? Quem seria o sacrificado para que o Luiz Adriano entrasse para compor com o Rony, quem sabe, uma outra formação. Eu manteria o Rony no jogo. O Rony saiu e atirou um copo em direção ao chão. Muito irritado. Na dúvida de estar irritado com a alteração ou com ele mesmo. Com ele, Eu me limitei a não falar sobre o assunto, porque outro dia eu falei no jogo do São Paulo que ele podia estar irritado com a alteração ou com ele próprio, e no fim ficou claro que ele estava irritado com a alteração. Então, acho que vale uma pergunta para o Rony, por que ele atirou o copo com tanta raiva para o campo? Será que a raiva era com ele, com a atuação dele, ou com o Abel Ferreira? De toda forma, gosta do jogador que não quer sair, que quer ficar em campo. O cara quer jogar, né? Claro. E assim, cara, eu queria muito saber... O que anotava durante o jogo inteiro o Abel Ferreira, cara? Ali ajoelhado, anotando. Será que era assim? Por que eu não ganho do Flamengo? Por que eu não ganho do Flamengo? Ele é um cara obcecado. Sim. Ele é um cara obcecado. E, de fato, ele não ganhou do Flamengo ainda. Ele tem um caderninho do mesmo tamanho do Mourinho. O Mourinho tinha um caderninho, uma cadernetinha, assim. E o Mourinho também fazia a escola Mourinho, ele já falou claramente que o técnico português que ele mais admira é o José Mourinho, o técnico do mundo que ele mais admira é o José Mourinho, e o Mourinho tinha, principalmente quando ele chegou no Chelsea em 2004, era exatamente a mesma coisa, ele passava... Caderninho, né? Só não ficava agachado, o Mourinho só não ficava agachado, mas no banco de reservas ele estava o tempo inteiro anotando. Hoje ele sujou o joelho ali na beira do campo. Sim. Mas quando você fala dessa questão de ser obcecado, é ainda mais marcante quando a gente pensa no Palmeiras fazendo o seu limite, né? Que é o que o PVC trouxe pra gente.
Não é um Palmeiras jogando muito abaixo. Lembrando que das 4 derrotas recentes, né, nos últimos 5 jogos, 3 pro Atlético, pro Flamengo e pro Fortaleza. Ele não ganha do G7. Exatamente, né, as equipes que estão ali no entorno. O Palmeiras não ganhou dos 7 da tabela, né? Dos 7 primeiros. Empatou com o Corinthians, perdeu do Bragantino, perdeu do Fortaleza, perdeu do Atlético. Empatou com o Perdeu do Cuiabá, Empatou com o exatamente. Corinthians, perdeu do Cuiabá. O Cuiabá pode perder a 7ª posição hoje, né? Sim. Pode ser que no final da rodada a gente olhe para o Palmeiras e entenda que ele não ganhou dos 6 e não dos 7. Neste momento, ele não venceu os 7 primeiros. E outro detalhe, que aí é um ponto, eu falei do limite nos jogos contra o Flamengo, mas tem um limite que o Palmeiras precisa superar. São 9 derrotas no ano no Allianz Parque. O recorde de derrotas num ano solar, janeiro a dezembro, eram 7 em 2015. São 9 derrotas em casa nesse ano. Tem muito jogo pela frente ainda. O outro ponto é o seguinte, a gente está vendo agora pela primeira vez na tabela os 3 candidatos ao título colocados em primeiro, segundo e terceiro lugares. Atlético, Palmeiras e Flamengo. Mas a classificação real é Atlético, Flamengo e Palmeiras. Porque o Atlético perdeu 15 pontos, o Flamengo perdeu 17 pontos e o Palmeiras perdeu 22 pontos. São no ano 7 passado, pro Galo, né? quando o Palmeiras foi campeão pela última vez... Para resumir, 2 times dependem apenas de suas forças hoje para ser campeão, o Flamengo e o Galo. Porque se o Flamengo ganha do Galo no jogo da volta, ele passa o Galo. Exato. E, obviamente, se ele ganhar os 2 jogos que ele tem a menos. O Palmeiras tem 22 pontos perdidos. Da última vez que ele foi campeão, ele perdeu 34 pontos. 34. Ele pode ser campeão, mas ele tem 12 pontos de limite para fazer a campanha de 2018. O Flamengo do Jorge Jesus foi campeão com 24 pontos perdidos. O Palmeiras hoje tem 22 pontos perdidos. Na melhor campanha da história. Sim. E se o Abel Ferreira estava anotando ali como ganhar do Flamengo, ele só tem mais uma chance esse ano, que é uma eventual final de Libertadores, caso os 2 cheguem lá, né? Mais uma em jogo chance. único. Ô, Pet, o Rafa citou aqui a diferença que um jogador que vem do futebol inglês, da Premier League, pode fazer no Brasil, mesmo ele não estando na primeira nem segunda prateleira. É também o caso do Davi Luiz, que assistiu ao jogo hoje, e quero saber de você qual a sua expectativa para o novo reforço rubro-negro, Pet. Começou bem. Começou quente. bem? Foi no jogo, exatamente, não trouxe azar. Isso é o primeiro ponto positivo. Senão, a torcida pode dizer... Então deixa ele na tribuna, chegou... Pet, deixa ele na tribuna até o fim do campeonato. Tem problema, ele também fica feliz desde que recebe e o Flamengo ganha, não tem problema. Mas você acredita que esse cara possa fazer uma diferença à altura do currículo dele, Pet? Sim, plenamente um garoto, 34 anos, que é isso? Põe na força física, você viu aquele videozinho que soltou para show off um pouco, né, se mostrar, correndo na praia? Meu Deus, eu não corri assim nem no melhor forma física quando tive. Que força, velocidade. Eu acho que botou no 1.5, não foi 1 por 1 não. 1.5, acelerou aquele vídeo. Tá certo. Não, chega para se afirmar como um dos principais, se não o principal, né, zagueiro do futebol brasileiro. Eu imagino que a torcida do Flamengo esteja querendo, né, Rodrigo Caio e Davi Luiz, talvez, como a dupla ideal. Se o Rodrigo Caio conseguir estancar essa sequência de lesões todas, aí o Davi entrar e encaixar, pode repetir, né? Rodrigo Caio e Pablo Mari, que tão bem funcionou em 2019 nas mãos do Jesus, né? Tem que aguardar. Sim. Para você... Mas outra coisa, Isaac. Diga. Chegou para bater falta, viu? Talvez a gente vai ver um gol de falta. Ah, uma boa lembrança, cara. A pergunta é se o último do Fla foi com o Pet ainda. Não, óbvio que não, mas... Quem fez o time de falta do Flamengo? Foi o Diego. Foi Diego, 2018. Há mais de 3 anos. Foi Flamengo e Paraná. Flamengo e Paraná. Contra Paraná, mas não conta. Bola desviou na barreira. Isso não conta para mim. O último gol de falta da seleção foi aquele do Davi Luiz em 2014? Não. Na Copa não, né? Não, teve depois. Teve Neymar? Neymar na Olimpíada. Ah, perfeito, O PVC citou o vírus FIFA, né? O Gabriel não jogou hoje porque voltou lesionado com dores musculares da seleção, fez até um trabalho hoje na piscina do CT do Flamengo. E o Arrascaeta se machuca hoje no primeiro tempo. O Arrascaeta, pela imagem, Pet, o quê? Uns 10 dias, será? Sem o Uruguai, o Flamengo vai ficar? Não tem como dizer. Quando se trata do posterior, é muito complicado. Pode ser que embolou simplesmente, uma cãibra que embola um pouco mais, um espasmo muscular,
E aí, agora, se tiver um estiramento, uma fissurinha que seja muscular, de fibra muscular, aí vamos ver. Se for 1 grau, 2 graus, vamos ver. Tomara que seja rápido, né? Mas o mínimo é isso. O mínimo é 1 semana, 10 dias. Ele não forçou nada, né? A primeira sensação ali de incômodo, ele parou, né? Eu perguntei porque, assim, ó... na verdade, eu queria fazer 2 perguntas. Essa inicial... E se não é o caso de o Flamengo poupar os seus principais jogadores contra o Grêmio Copa do Brasil pela vantagem obtida no jogo da ida 4-0? Mas óbvio. Vai lá, Pet, vai lá. É óbvio que faz o time jogar quem tem condições, não forçar ninguém. Não forçar. Primeiro porque o Flamengo mostra que tem jogadores que entram do banco e que são primeira reserva, segunda reserva, terceira reserva e dá conta do recado, como o Renato está dizendo. Por que forçar um jogador que não está nas plenas condições? Quando você tem um placar assim de bom tamanho, mesmo se tratando do Grêmio, não é desrespeito ao Grêmio. Hoje não foi desrespeito ao Palmeiras, não tem jogador, coloca, mas os jogadores são bons, tem elenco, tem grupo. Renato está dizendo isso. Então, contra Grêmio, se tiver condições, vai pro jogo, garoto. Se não tiver condições, tem um incômodo, tá sentindo uma coisa, tem cansaço muscular, é momento de fazer uma poupada, viu? Tem 2 pontos aí, eu acho. Tanto ser o Grêmio, porque contra o ABC o Flamengo foi muito claro, depois da goleada, como, né, a partida de volta foi protocolar. Essa sendo em casa, então, faria mais sentido ainda, né? Só que mas tem a presença de público, né? E ser o Grêmio, que tem até a questão do que é o Renato, a relação no momento dessa escolha, né? Mas eu tô com o Pet. É jogo pra não... Assim, os principais jogadores, ninguém. Teve na seleção, Everton Ribeiro, tá fora. Mas mesmo... Talvez até o Grêmio poupe, hein, Rafa? É bem possível. Se então, diz assim, lá pelos lados do Sul exatamente isso. Que o 11. Felipão está pensando numa estratégia e não se sabe se ao certo ele vai trazer todo mundo não que ele tem de disposição de até titular. Porque as prioridades do Grêmio nesse momento são outras, né? Completamente. E o jogo seguinte é contra o Flamengo. Sim. Aí sim, né? Grêmio, é um jogo que interessa de fato. Tem Flamengo e Grêmio 2 vezes nessa semana. Uma pela Copa do Brasil e outra pelo Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio, o que vale é o do domingo que vem, né? E eles vão se enfrentar pelo segundo turno antes de se enfrentarem pelo primeiro. Exatamente. E mais ainda o jogo do primeiro turno que não tem data. Nesse momento, se tiver presença do público, o torcedor vai querer ver qualquer um jogador. E agora, esses jogadores que estão numa fase extraordinária, como o Michael, Vitinho, Pedro, suficiente para ver. Não precisa agora o Gabigol, De Arrascaeta e outros. Que ainda se pudesse, mas não vai poder, mas se pudesse estrear o Davi Luiz, olha aí, basta só isso para estrear, mas não pode, né? A saudade é tão grande que os 11 que entrarem vão ser bem recebidos. Exatamente. Jader e PVC, grande abraço aos amigos, hein? Até a próxima. Próximo, no caso, é o nosso podcast amanhã cedo, Amanhã, Paulo. 10 horas da manhã. Não, Eu, 10 você, horas da manhã Roberto. gravando. Depois... Você ouve depois. Logo Promete. depois. Valeu, Jader. Aquele Obrigado. abraço, hein? Valeu, até a próxima aí.